Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia, essa é a disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui neste segundo semestre de 2021 na UFRPE, e esta é a nossa última sessão, uma sessão gravada, em que a gente vai fazer alguns comentários sobre a sétima penúltima lista de exercícios, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre macroeconomia. Eu vou passar questão por questão e, obviamente, aqueles que depois tiverem alguma dúvida, tiver permanecido alguma, algum probleminha, por favor, me contactem ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então a primeira questão fala assim, sobre a macroeconomia, os ciclos econômicos e o ritmo das atividades da economia, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Está pedindo para a gente marcar a falsa. A primeira fala: os ciclos revelam a alternância de períodos de expansão e retração da economia. É verdade. Com fortes impactos sobre os níveis de emprego e renda das famílias. Também é verdade, tá? Então não é o que a gente está procurando. A segunda afirmativa fala assim: as expectativas de ganhos dos agentes e as decisões de investimento de empresários são muito impactadas pelas informações sobre a trajetória do PIB em uma determinada economia. É verdade, gente. Todo mundo fica prestando atenção nesse indicador, né, que é o PIB, para tomar decisão de investimento, contratação e tudo mais. Então também não é a que a gente está procurando. Aí vem a terceira, fala assim: a macroeconomia estuda fenômenos como a inflação, o desemprego e a escolha individual de uma família entre alternativas de aplicações financeiras. Opa, inflação é macroeconomia. Desemprego, muitas vezes, é macroeconomia também. Agora, a escolha individual de uma família entre alternativas de aplicações financeiras, isso é microeconomia, tá, gente? Isso é a unidade de decisão é individual, é uma pessoa, é um mercado específico e tudo mais. Então, aqui a gente está falando de microeconomia. E a última, só para conferir, um dos objetivos dos governos, ao estabelecer políticas macroeconômicas, é tentar suavizar a trajetória do PIB em torno de uma tendência de crescimento. É isso mesmo, isso é verdade, tá, gente? A gente sabe que as economias tendem a crescer na medida que nós temos populações cada vez maiores, vamos usando tecnologias melhores, então existe uma tendência geral de crescimento. Só que o sistema, né, a economia de mercado, ela tende a flutuar muito. A gente tende a ter períodos de euforia seguidos de períodos de pânico. Então, a gestão de um país, a gestão macroeconômica de um país, tenta suavizar essa trajetória em torno da tendência, para não fazer que a gente vive nos solavancos, né? Viva aos solavancos. A questão 2 fala assim: qual das afirmativas abaixo não apresenta um exemplo ou ilustração de política macroeconômica? Então, aqui, qual que não representa a macroeconomia? O Banco Central de um país atua para elevar a taxa de juros de empréstimos quando percebe que a inflação e o custo de vida das famílias estão subindo demais. Isso é macroeconomia. O Banco Central cuida das taxas de juros geral, mexe lá com a taxa Selic, acaba impactando todos os empréstimos, todos os custos de empréstimos no mercado e tudo mais. Então, isso aqui é um exemplo de política macroeconômica. A segunda fala assim: o ministro da Economia busca conter os gastos públicos previstos por outros ministérios quando desconfia que o governo está arrecadando menos impostos do que se esperava. Ora, gente, impostos sobre a economia como um todo. Ele tem que ver lá aquele monte de impostos, aquele monte de gastos e ver se a coisa está equilibrada. Isso, de fato, a gente chama isso de política fiscal. E isso é um exemplo de política macroeconômica também. Aí vem a terceira. Ao cobrar mais imposto de um setor que tem alto impacto ambiental, poluição, o governo pode acabar estimulando o desenvolvimento de outros setores que usam tecnologias limpas. Então aqui ele está falando de política setorial, para um setor, para um mercado. Então isso é microeconomia. Então ele está vendo, mas aqui ele citou um outro setor. Não, mas perceba, gente, a gente está falando aqui de intervenção em um mercado específico, que pode ter repercussão em outros, mas a política foi voltada para um setor. Então a gente afunilou a visão. Aí isso não é mais macroeconomia. Isso é micro, fechado, tá? Então, essa é a resposta certa, ou seja, aquele que não constitui um exemplo de política macroeconômica. E a última fala assim: ao iniciar
ou acelerar a execução de obras públicas, como na construção de hospitais, escolas e rodovias, os investimentos do governo federal podem ajudar a reduzir o nível de desemprego. Então aqui, gente, nós estamos falando de efeitos agregados, coletivos, no país como um todo, na economia como um todo. Portanto, também é política macroeconômica, tá? Então a única exceção é quando a gente fala de uma política de intervenção setorial, que aí a gente fechou o foco sobre um setor específico, portanto é microeconomia. A questão 3 fala assim: sobre o produto interno bruto, PIB, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Então vamos lá. Primeiro, o PIB no Brasil é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que reúne um conjunto muito grande de dados provenientes de todo o país para fazê-lo. Bom, isso é claro que é verdadeiro, tá, gente? O segundo fala assim: entram no cálculo do PIB as rendas dos salários pagos aos trabalhadores, dos juros pagos aos donos de capital financeiro, dos lucros pagos aos empresários e seus sócios e, por fim, os aluguéis pagos aos proprietários de terra, equipamentos e tudo mais. Gente, aqui são as categorias da renda: salários, juros, lucros e aluguéis. Então, essa é uma das maneiras de contabilizar o desempenho da economia, é fazer a soma desses quatro. Por quê? Ora, porque de um lado a gente tem a produção e a venda. Tudo que é produzido e vendido pelas empresas, mais cedo ou mais tarde, vai se converter em salário para os trabalhadores, juros para os banqueiros, lucros para os acionistas, sócios das empresas, ou aluguéis para quem alugou uma terra, alugou um equipamento e tudo mais. Então, são as quatro categorias de renda. Toda a receita gerada pelas empresas acaba se convertendo nessas quatro categorias de renda. Então, são maneiras alternativas de mensurar o mesmo fenômeno, como mostra lá aquele nosso modelo do fluxo circular da renda, tá? Então, isso está verdadeiro, portanto, não é o que a gente está procurando. A terceira afirmativa fala assim, ó: o PIB no Brasil não inclui a produção de uma fábrica brasileira de sapatos que opera no Uruguai. É verdade, porque é produto interno bruto. Se essa fábrica está situada no Uruguai, mesmo que ela seja de propriedade de brasileiros, ela não entra no cálculo do PIB. E a última fala assim: o PIB não tem nada a ver com a eficiência de uma economia, mas sim com o valor total do patrimônio de uma nação. É o contrário, tá, gente? Quem fala que o PIB dá a medida do tamanho de uma economia, está falando bobagem. O PIB dá uma medida de quanto eficiente que as pessoas, aquele coletivo, né, em gerar riquezas a partir do que se tem. O patrimônio de um país não dá para mensurar. Quanto que vale o Rio São Francisco? Quanto que vale a Amazônia? A gente não consegue colocar preço, valor financeiro para essas coisas, tá? Então, o PIB não é uma medida de patrimônio. O PIB é uma medida do o que se fez num determinado período com os ativos que se tem. A força de trabalho, os recursos naturais, os equipamentos, as fábricas e tal. Então, quando a gente faz crescer o PIB, na verdade, o que a gente está fazendo é ser mais eficiente em usar aquilo que a gente tem para a geração de renda e empregos. Tá. Questão 4. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo e marque dessa vez a afirmativa correta dentre as opções. A primeira fala assim: as variações do PIB são sempre positivas em economias modernas. Falso. Tem hora que o PIB cai. Tá? A segunda: toda vez que registra quedas em um ou dois trimestres consecutivos, o PIB do Brasil parece se recuperar rapidamente nos períodos seguintes. Gente, aqui a gente está falando sobre uma espécie de uma tendência, tá? De que toda vez que o Brasil cai por um ou dois trimestres, ele se recupera rapidamente no período seguinte. Isso costumava ser verdade no passado, mas isso não é uma verdade absoluta. Tanto é que a gente teve, ao longo dos anos de 2015, 2016, né, aquela crise toda com o impeachment da Dilma e tudo, a gente teve 2 anos seguidos do PIB caindo. Agora, com a pandemia, a gente teve mais ou menos 2 trimestres caindo, depois teve alguma recuperação, mas agora já está voltando a ameaçar de cair. Então,
Isso não é uma verdade absoluta, tá? Não acontece sempre assim. Pelo contrário, a maior recessão que a gente teve recentemente, que foi a de 2015 e 2016, a gente teve aí 2 anos seguidos de PIB caindo, tá? O que significariam 8 trimestres, né? Tá, vamos lá na terceira questão. No ano de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o PIB no Brasil variou muito fortemente. Essas flutuações são, ao mesmo tempo, causas e consequências da incerteza sobre o impacto da doença. Isso é verdade, né? O que acontece, gente? Por um lado, a doença é causadora de queda no PIB porque um monte de setor teve que ficar fechado. Por outro lado, essa sensação de que vários setores vão ser fechados levou muita gente a demitir, fechar as fábricas, fechar as lojas e tal, e acabou gerando queda ainda maior do PIB. Então, são duas coisas que se retroalimentaram. As incertezas gerando queda no PIB e queda no PIB gerando mais incertezas sobre a rentabilidade, o equilíbrio dos negócios. Então, é uma coisa que as duas coisas ali se interagem. Então, essa é a afirmativa correta, 92% de vocês identificaram corretamente que essa era uma frase correta. Vamos para a questão 5. Sobre os conceitos e os cálculos de PIB e PNB. Então, PIB é o produto interno bruto, o PNB é o produto nacional bruto. Marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Em ambos casos, PIB e PNB são computados pela ótica da renda, salários, juros, lucros e aluguéis, pela ótica da produção, valor dos bens finais e por uma terceira estratégia, a soma dos valores adicionados pelas empresas em diferentes etapas de produção. Essa afirmativa aqui é verdadeira. A gente tem diferentes técnicas para calcular o PIB. Então, na verdade, o IBGE usa muitas informações para tentar conferir se está tudo certo mesmo. Isso acontece aqui. Tá. Segunda, o cálculo do PNB se torna ainda mais relevante para países como o Japão e o México, que recebem volumes grandes de rendas enviadas por seus cidadãos e empresas em atividades no exterior. Mais uma vez, é verdade aqui. Tá? Então, a gente tem o produto nacional bruto do Japão é muito maior do que o produto interno bruto. Vamos lembrar que o Japão é um conjunto de ilhas, né, com um território muito limitado. Isso faz com que muitas fábricas japonesas estejam espalhadas pelo mundo. E aí, frequentemente, essas fábricas estão enviando lucros para a sede no Japão. Então, o produto nacional bruto acaba sendo uma medida importante para saber como as fábricas japonesas estão indo. Então, isso é verdade. E é o caso do México também, que tem muita gente que mora fora do México, principalmente nos Estados Unidos, e remete recursos para dentro da economia local. Tá. Então, essa daqui era a verdadeira. Agora vem a terceira que fala assim: o PIB e o PNB são conceitos equivalentes, que expressam exatamente a mesma coisa no final das contas. Opa, peraí, me ajuda aí, né? Se fosse a mesma coisa, por que tem dois nomes, né? Então essa é a afirmativa falsa. Na última fala, no Brasil, o PIB é um pouco maior do que o PNB. Em linhas gerais, há mais atividades conduzidas por empresas estrangeiras aqui do que atividades de brasileiros no exterior. Isso é verdade também, tá, gente? O Brasil é um recebedor de empresas estrangeiras, ainda que existam muitas operações brasileiras no exterior, tá? Mas no saldo, o PIB nosso é um pouquinho maior do que o PNB, Produto Nacional Bruto. Ok. Vamos para a questão 6. Sobre a abertura, ou seja, os componentes do PIB, pela ótica da demanda, está escrito errado ali, pela ótica da demanda, qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? Então, a primeira diz assim: o consumo, maior componente do PIB em economias ocidentais, costuma representar mais de 60% da despesa realizada na economia num dado período. É verdade. Uma grande parte do PIB é para atender às necessidades de consumo das famílias, dos governos e tudo mais. Então, isso aqui é a verdade, não é a que a gente está procurando. A segunda fala: um crescimento forte e generalizado das importações de um país tende a afetar positivamente, elevar rapidamente o PIB. Opa, peraí, gente. Se nós estamos comprando de fora, importação é comprar de fora.
A gente está comprando de fora, a gente está gerando emprego e renda lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. A gente não está girando a economia nacional. Então, as importações entram com sinal negativo, é uma forma de vazamento de renda brasileira que vai movimentar a economia lá no exterior. Então, aqui é a afirmativa falsa. Só para confirmar, vamos ver as outras. Entram como despesa de investimento os gastos das empresas na aquisição ou construção de ativos produtivos, como equipamentos, estruturas, mas não entram as despesas com capacitações e treinamentos de pessoal, capital humano. Verdade, pessoal. Então, os gastos que são feitos com educação, em geral, são contabilizados como consumo, não são contabilizados como investimento na contabilidade nacional. E por último, está dizendo, um crescimento das exportações tende a afetar positivamente o PIB, uma vez que são demandas estrangeiras por produções realizadas internamente às fronteiras do país exportador. É verdade. Então, se as pessoas querem comprar mais soja, mais milho, mais minério de ferro do Brasil, isso traz recurso lá de fora para cá. A gente acaba aqui contratando mais pessoas, contratando mais máquinas, equipamentos e tal, tendo mais lucro, pagando mais lucro aos acionistas e tal. Então, isso conta a favor do PIB nacional, certo? Ótimo. Vamos para a questão 7. Sobre a evolução e os dados recentes do PIB brasileiro, qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? Então, aqui, gente, vocês tinham que olhar lá nas fichas de aula os gráficos que a gente apresentou, tá? Então, está falando assim, qual que é falsa? A primeira vem dizendo assim, desde 2014, o PIB do Brasil tem registrado desempenho fraco, semelhante ao que vimos nos 10 primeiros anos deste século XXI. Opa, gente, os 10 primeiros anos desse século XXI foram de crescimento cada vez mais acelerado. Entre 2001 até 2010, o PIB crescia cada vez mais rápido. Teve ali um intervalozinho de 2009, mas em 2010 cresceu o mais rápido de todos. Então não dá para dizer que os dois eram fracos, tá? O que tem sido fraco é o recente, de 2014 para cá. Mas na primeira década do século, a gente teve crescimento que ia se acelerando e foi predominantemente crescimento positivo, né? Taxas positivas de crescimento. E não decréscimo, né? Então, essa aqui é a afirmativa falsa. Mas vamos dar uma olhadinha nessas outras. O Brasil investe relativamente pouco hoje. Cerca de 15% do PIB vai para a manutenção ou ampliação das capacidades produtivas. Infelizmente, isso é verdade. É por isso que as nossas rodovias estão caindo aos pedaços. É por isso que a gente vê toda hora notícia no jornal de prédio caindo, ponte caindo. Isso não acontece com a mesma frequência em outros lugares do mundo. Aqui e ali você pode ter, obviamente, em qualquer lugar um acidente, mas no Brasil a gente não está repondo essas estruturas, fazendo a manutenção correta. Então acaba que muitas coisas vão ficando degradadas e acaba sucumbindo, tá? A terceira, a pandemia em 2020 afetou mais fortemente o desempenho de serviços, queda mais forte do que os da agropecuária e da indústria. É verdade, gente, aqui, porque o que aconteceu? A gente não podia sair de casa, né? Durante uma parte da pandemia, a gente ficou limitado, não podia ir para o shopping, não podia ir assistir um show, não podia ir. Então, o desempenho do serviço foi o mais impactado. Por último, crises políticas e de saúde têm criado muita incerteza na economia brasileira, prejudicando os investimentos e, com isso, afetando negativamente a trajetória do PIB. É verdade, né, gente? Claro, quando a gente está com incerteza, a gente fica com medo de contratar, a gente fica com medo de abrir uma nova empresa, a gente fica com medo de fazer grandes investimentos e depois não conseguir retorno, né? Então, isso acontece mesmo, certo? Então, a única falsa é aquela que fala sobre o desempenho na primeira década. Vamos para verdadeiro ou falso na questão 8. Todas as categorias de despesa, componentes do PIB pela ótica da demanda, apresentam o mesmo padrão e amplitude de flutuações em torno de suas tendências. Falso, gente. O consumo é mais estável, os investimentos flutuam bastante. Tá? Então, essa é a grande distinção aí. Exportações também você pode ter alguma flutuação, dependendo da safra agrícola, você pode exportar muito ou menos e tal.
mas o consumo tende a ser o mais suave. Ninguém quer mudar muito os seus hábitos de consumo. Quando falta grana, a gente se endivida para manter os hábitos de consumo. Quando sobra dinheiro, a gente poupa para tentar se preparar para os períodos de perrengue. Então, mais ou menos, a gente tenta suavizar o consumo e isso se revela nas estatísticas do consumo macroeconômico, ou seja, o consumo total de uma economia. Tá, então, falsa. Questão 9, mais um verdadeiro ou falso. O PIB real, ou a preços constantes, mede a verdadeira tendência de ampliação, ou estagnação ou redução, do volume de bens e serviços finais produzidos na economia. É verdade. Por quê? Porque o PIB real elimina o efeito da inflação. Né? Imagine que um país produziu as mesmas coisas em 2 anos consecutivos. Né? Aí suponha que o preço no segundo ano foi muito maior por causa da inflação. Mas o país produziu as mesmas coisas. Se o preço foi maior, quando a gente fizer as continhas, né, somar tudo, vai parecer um valor maior. Mas quando você vai ver só as quantidades, tudo estava igual. Então, para ficar livre desse problema, a gente calcula o valor da produção de cada país, de cada ano, com base nos preços de um ano específico. Daí, se a soma tiver sido maior de um ano para outro, a gente sabe que o que explica aquele aumento foram mudanças nas quantidades, porque os preços foram utilizados os preços de um ano específico para ver o valor da produção em cada ano. Então, isso é verdade, tá? E por último, questão 10, verdadeiro ou falso? O deflator do PIB é uma excelente medida do custo de vida das famílias de um país, mas não serve tanto para considerarmos a competitividade do produto nacional na comparação com outras economias. Gente, essa afirmativa é falsa, tá? O deflator do PIB inclui muitas vezes bens e produtos que são negociados no agregado, no atacado. Então tem lá tonelada de minério de ferro, saca de café de 50 quilos. Isso não são coisas que o consumidor compra todo dia. O que o consumidor compra todo dia é lá no varejo, lá na ponta. E entre o atacado e o varejo, os preços podem ser diferentes. Então, tem muitas vezes que o atacado tem um custo mais elevado, tenta repassar para o consumidor final, e o consumidor final não aceita, compra muito menos. Então, ele acaba perdendo nessa troca, fala, bom, então não vou repassar todos os custos, eu vou reduzir a minha margem de lucro para continuar vendendo. Então, o deflator não é uma boa medida do custo de vida das famílias. O que mede o custo de vida das famílias são os chamados índices de preços ao consumidor, e em especial o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então é isso, pessoal. Está aqui os comentários sobre essa sétima lista de exercícios. Eu espero que todo mundo tenha ido bem. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me contactar, certo? Um abraço a todos e até a próxima.